Uma das histórias mais enigmáticas e cheias de mistério que aterrorizou a antiga província de Gévaudan, mas seria realmente ele um lobo, um híbrido ou uma figura animalesca que aterrorizou esse local? Destacado como uma besta formidável com dentes enormes e uma cauda aterrorizante, essa foi as características que perdurou e ainda é sinônimo de mistério. Sejam bem-vindos e se preparem, porque essa é mais uma história de um dos ataques que percorreu toda uma jornada e vem descobrir o que realmente aconteceu na província de Gévaudan. Os ataques aconteceram no centro-sul do Reino da França, entre 1764 e 1767. Em meio a muitos relatos, surge a descrição de uma criatura como um ser de pele avermelhada, possuindo um odor extremamente repulsivo. Segundo os relatos, de forma extremamente brutal, a fera matava suas vítimas rasgando seu pescoço, com suas presas, em ataques certeiros e mortais. Lembrando que por ser uma época sem muito recurso, com pouca informação, estimaram-se um número de 210 ataques, que trouxeram consigo um total amedrontador para a época de 113 mortos, com um total de 49 feridos, sendo uma boa parte de suas vítimas totalmente devoradas e com ataques e feridas em seu pescoço. Essa figura acabava trazendo consigo um enorme peso para os habitantes do local, que sofreram esses ataques sem saber ao certo se era um lobo solitário que os atacava ou, como algumas das descrições aparentavam, ser uma hiena, e assim trazendo consigo uma sensação de medo e caos perante as pessoas. O primeiro registro de ataque a um ser humano foi em julho de 1764, a uma jovem de 14 anos que cuidava do seu rebanho de ovelhas. Alguns relatos dizem que no mesmo ano de 1764, outra jovem foi atacada, mas conseguindo escapar parcialmente ferida, descrevendo a fera entre aspas como semelhante a um lobo. E durante alguns meses, ataques recorrentes aconteciam nessa área, com relatos de ser uma besta do tamanho de um bezerro, até mesmo o tamanho de um cavalo, mesmo sendo a suposição de até mesmo ser uma criatura misteriosa, ou um lobo, ou simplesmente um lobisomem. Gévaudan sempre foi uma área cercada de ataques de lobos vorazes a seus rebanhos, mas em 1764 acabou ocorrendo a primeira morte, sendo ela de uma jovem, e consecutivamente sendo seguida de várias outras mortes de jovens na sua faixa etária máxima de 30 anos de idade, sendo vítimas de ataques ferozes e brutais, vítimas que foram brutalmente atacadas em seu pescoço, com suas vísceras totalmente expostas e mutiladas, de uma maneira jamais vista. Com o surgimento de alguns ataques em escala progressiva, começou a se debater qual seria realmente a verdadeira identidade desse ser, que assombrava o imaginário de muitas pessoas da época. E então começou a surgir algumas teorias de que era realmente um lobo feroz. Outras pessoas acreditavam que poderia ser uma hiena, já outros falavam que seria um ser animalesco e brutal. Outros relatavam como uma figura pré-histórica que vivia em meio àquela área. Uma parte acreditava também que poderia ser simplesmente um animal híbrido, uma mistura de um lobo, uma hiena ou qualquer outro animal, ou até mesmo um serial killer. Mas realmente, quem seria capaz de se vestir de um animal e sair matando as pessoas? Esse foi o questionamento de muitos na época, sendo essa teoria do serial killer devido à maioria das vítimas sendo mortas rasgadas brutalmente no pescoço. Mas no fundo, ao certo, ninguém sabia qual seria a real imagem dessa figura, até que começou a surgir o mito de um homem, simplesmente um homem que se transformava em lobo, surgindo aí o questionamento de que poderia ser um lobisomem, uma figura mística que poderia habitar aquele lugar, que para muitos explicaria os ataques brutais, e assim foi causando controvérsias perante a população e as autoridades, de qual seria realmente a figura que assombrava o imaginário daquelas pessoas da época. Causando grande caos sobre a população, começou a percorrer uma grande busca com ordens diretas do rei Luís XV, que começou a ficar preocupado com o rumo que estava tomando esses ataques. Ele começa assim uma expedição e captura desse animal. E assim, em 1765, um dos seus caçadores reais conseguiu abater um lobo. E nesse mesmo período, acabaram acreditando que a besta teria sido ali morta no final. Mas no mês seguinte, os ataques continuaram. Mesmo com a morte desse lobo, ataques que eram iguais aos cometidos pela besta. Então, em 1767, um caçador decide ir em busca dessa fera, querendo pôr um fim então nesse animal, designando uma expedição em busca de matar a fera em si, usando como artifícios armadilhas e iscas para realizar a caça desse animal feroz. Essas táticas visaram a morte e abate da criatura, que colocava a vida de muitos em perigo ali na região. Grande parte dos caçadores passaram por grandes desafios,
na busca de rastrear a criatura em uma região densa e inóspita. Mas foi em setembro de 1767 que Jean, o caçador, conseguiu abater um animal, um lobo que pesava seus 58 quilos, e encontrando dentro de suas entranhas restos humanos, que foi assim, de uma vez por todas, considerada besta. Mas em meio à captura, muitos se tornaram céticos se realmente aquele lobo abatido seria a besta dos seus pesadelos, a fera que assombrava o imaginário mais denso da mente humana. O evento acabou deixando um grande legado na história da região, alimentando especulações e teorias sobre a verdadeira natureza da criatura, e alimentando assim histórias sobre lobisomens e criaturas que estariam assim na mente humana, nos colocando medo e tensão, se seria mesmo possível existir assim um ser tão amedrontador e cruel. Para você, o que teria sido realmente essa besta que ataca o Gevaldo? Teria sido mesmo simplesmente um lobo, ou um lobisomem que abraçava aquela província, causando medo e caos no imaginário de muitos? Então comente aqui abaixo o que você achou do vídeo e diga se você realmente acreditava que teria sido um lobisomem ou simplesmente um animal feroz. Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like e até a próxima.